Começamos o semestre com o eixo de pesquisa e vamos estudar as seguintes categorias: escola, entorno, ensino, aprendizagem, linguagens, avaliação e planejamento. A intencionalidade do eixo abordagem de pesquisa em educação. Então, na primeira semana nós vamos abordar a escola e entorno. Na segunda e terceira semana, ensino, aprendizagem e linguagens. E, por fim, avaliação e planejamento. Essas categorias a gente vem estudando desde o início do curso, imersos na aproximação com a prática, com a realidade escolar. Nós procuramos agrupar essas categorias no eixo de pesquisa de uma forma, com uma vizinhança de afinidade, onde a pesquisa pudesse articulá-las no sentido de ajudar a planejar o estágio que vai vir. Sobre a pesquisa, essa categoria que a gente já conhece bem, porque desde o início o currículo do curso nos coloca, como eu já disse, em relação com o campo de trabalho do pedagogo, com a prática da realidade escolar, né? É uma categoria abrangente que nesse eixo vai sistematizar as demais categorias mencionadas. No ir e vir dialógico da prática para a teorização e desta para a prática novamente, permite que os alunos e professores sejam sujeitos da história e gradualmente aprendam os processos científicos, culturais e tecnológicos, e assim possam mediar o ensino, que busca a formação humana integral, a autonomia solidária, a cidadania e a preparação para o trabalho. Mais um pouco sobre a ideia geral do eixo. Então, a partir dessas categorias centrais que estão interligadas, mas que ao mesmo tempo a gente separa por partes para poder dar conta e ir estudando aos poucos, né? A intenção é que vocês pesquisem a partir delas, que nelas tenham referências para estruturar os planejamentos do estágio supervisionado e com isso possam mediar esse ensino. O ensino, cuja principal função, antes de vencer conteúdos ou dominar disciplinas, é colaborar, mediar para que esses alunos gostem de aprender e vejam sentido na educação, dizendo respeito às suas vidas e o desenvolvimento multidimensional. Não é que as matérias, disciplinas e áreas não sejam importantes e não devam ser estudadas, mas o enfoque maior é propriamente no processo, no gosto de aprender, na forma como o professor estagiário vai se posicionar em relação à escola e à turma. Então, é um período muito curto, passa muito rápido e próximo, e comparado com toda a trajetória da turma, do aluno, um mês é muito pouco. Então é muito mais importante que essa experiência sirva de aprendizagem para o estudante pesquisador do que propriamente vai se fazer uma revolução e mudar as relações de ensino. Claro que a gente sempre busca um horizonte ideal, mas a verdade é que se a gente conseguir que o estudante consiga uma experiência significativa, duradoura e positiva em relação a esse ensino, é um grande objetivo. Aqui a gente selecionou um trecho do livro do Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, e adaptou para que a gente pudesse fundamentar um pouco disso que a gente vem falando, dessa proximidade dessas categorias. Então, o ensino, a aprendizagem e a pesquisa são práticas sociais que se relacionam reciprocamente, mutuamente. O ensino necessita da busca e do questionamento, tanto do sujeito sobre si mesmo, quanto sobre a realidade, que aliás ele faz parte dela. A aprendizagem profunda e transformadora incorpora o questionamento e a renovação, visto que o mundo não é estático e previsível. A pesquisa é um processo metodológico de construção de conhecimentos que envolve o indivíduo e o coletivo, sendo útil para comunicar ou anunciar uma novidade, para criar cultura ou promover uma ação,
fazendo parte da natureza da prática docente, sendo, portanto, uma intervenção social. O ciclo gnosiológico, o que quer dizer isso? É o processo de construção mental, corporal dos conhecimentos. É como o sujeito aprende, né? Ele necessita do conhecimento e da sabedoria existentes para propor novos conhecimentos, já que o mundo está em constante movimento, né? Assim, ensinar, aprender e pesquisar são processos históricos que não se dissociam do conhecimento do mundo e da humanidade. A aprendizagem consistente e duradoura baseia-se na incorporação da contínua indagação e busca solidária, que vem a ser a pesquisa, essa modalidade de pesquisa em educação que a gente vem praticando. Assim, a pesquisa serve para inventar, descobrir, constatar, intervir, educar e se autoeducar. Nós criamos um diagrama para representar um pouco o que nós estamos pretendendo e propondo com a relação dessas categorias, né? Então é uma forma, uma outra maneira de mostrar essa, digamos, essa dança dessas categorias. A pesquisa aparece como uma categoria maior e note-se que elas estão separadas por linhas pontilhadas para representar essa porosidade, essa múltiplas possibilidades e relações que elas têm entre si. Algumas delas a gente aproximou, outras vocês vão também criar as suas próprias visões a partir das suas experiências. Então a pesquisa é essa prática social, esse que fazer docente que envolve aprendizagem e ensino e a sociedade. E aí então ela vai nos ajudar a operacionalizar, a nos instrumentalizar para lidar com as outras categorias que a gente vem estudando, para que elas se curvem, se sirvam ao planejamento de ensino direcionado a essa escola parceira e essa turma que a gente se aproximou. Então a pesquisa se relaciona com a realidade concreta, que vem a ser essa interação da escola e o entorno, e mais internamente nós temos as categorias do ensino, aprendizagem, das múltiplas linguagens, da avaliação e o planejamento como sendo esse objetivo onde tudo vai convergir a ele nesse momento do estágio. Lembrando um pouco que vocês já tiveram uma experiência de estágio, né? Então, alguns procedimentos que não tem como fugir muito dele, né? Depois que vocês conhecerem mais a escola, a professora e a turma parceira, por meio dessa referida pesquisa, vocês vão ir revisitando e aprofundando sobre essas 6 categorias, junto com a pesquisa, né? Já citadas, então, para pensarem um plano geral de trabalho, e nesse plano geral de trabalho vai constar a intencionalidade pedagógica, que a partir desse plano, então, vai se criar um planejamento que considere limites e possibilidades existentes na realidade concreta. O que são esses limites? Bom, nós temos um mês, nós estamos chegando, né? Então existe toda uma tradição da escola, o trabalho que a professora vem fazendo, a expectativa da comunidade, os interesses dos alunos. O nosso planejamento tem que negociar com isso e a partir dele propor a sua ação educativa. Eu trago aqui alguns exemplos de relações dessas categorias para tornar mais claro, mas não querendo esgotar e dizer que são as únicas, né? Mas são exemplos que a partir daí a gente pode ver novas interações, né? A pesquisa do entorno ajuda a ter uma boa noção e compreender a cultura e a linguagem da comunidade. Então o planejamento, vocês não saindo do zero para pensar nas concepções e interesses dos alunos, que são necessárias para pensar o ensino e a aprendizagem, né? Também ajuda, a pesquisa do entorno também ajuda a pensar sistemicamente os temas de interesse e de utilidade mais relevantes, contexto de onde podem partir algumas problematizações. Então, se pensar que toda a gama, toda a expressão de conhecimentos acumulados da humanidade, não se é possível se abranger tudo isso, não. Por isso que a pesquisa do entorno pode nos dar uma noção do que é mais relevante, o que é mais significante
para os alunos e para a turma, que os façam ficar motivados, que instigue-os a gostar de aprender, gostar de estudar, gostar de estar ali, de ir para a escola com prazer, né? Assim, os estudos sobre a escola ajudam o estagiário a se relacionar coletivamente, ter noções da politicidade profissional, como os profissionais se relacionam politicamente, negociando as diferenças, né? E assim procurar desenvolver um trabalho cooperativo. O horizonte é a cooperatividade, né? A colaboração, o fazer junto, né? A escola não é uma ilha. Os estudos sobre as múltiplas linguagens, as várias linguagens de expressão e de desenvolvimento humano se relacionam com a aprendizagem. Elas evitam a má tradição do racionalismo, né, que reduz o ser humano à mente, né, a só o pensamento. Né, e assim concebem os corpos como totalidades, mente e corpo, totalidades a serem desenvolvidas no sentido da sensibilidade, da percepção e do afeto. Elas ajudam a situar a interdisciplinaridade, a negociação das diversas áreas e disciplinas, né, a compor um processo menos particionado e mais homogêneo para fazer sentido, a posicionar as atividades propostas com intencionalidade, adequadas ao contexto concreto, propondo processos minimamente comuns ao grupo e respeitando as diferenças para propiciar um melhor desenvolvimento e formação multidimensional. A avaliação deve ensinar. A avaliação não é para constatar, não é para classificar, ela não é para excluir, para promover. A avaliação, antes de tudo, ela deve ensinar a sistematizar os registros, né? E também ela depende de múltiplos instrumentos que situem o processo de ensino-aprendizagem. E ela permite diagnosticar problemas implicados tanto no estagiário, na situação de professor, como nos alunos. Então ela é de dupla via, né? Ela avalia tanto, se ela está avaliando o processo de ensino-aprendizagem, ela vai avaliar todos os sujeitos implicados, seja então no plano individual ou coletivo, melhorando assim a dinâmica do planejamento. O planejamento depende da avaliação, o planejamento vai depender do desandar dos acontecimentos, né? E melhorando a prática pedagógica e embasando novas estratégias. Falando um pouco mais sobre as duas categorias que começam a semana, a escola e o entorno, né? Essas duas categorias estão relacionadas entre si como um sistema. O que é um sistema? O sistema é uma totalidade que é constituída de elementos que se relacionam entre si. Um elemento influencia o outro, que influencia o outro, e essas relações, então, que tornam essa totalidade dinâmica, né, e complexa. Então, para entendê-las nessa complexidade, é necessário fazer uma análise dialética e dialógica das dimensões micro para as dimensões maiores, macro, e das dimensões maiores, macro, para as micros. A sua compreensão profunda relaciona-se com o lugar, com a região, o estado, o país e com o mundo. Ainda a escola em torno, sobre essas dimensões, nós podemos compreender apenas aproximativamente e gradualmente. E essa observação é muito para nos chamar a atenção de evitar aquela arrogância de que eu vi algo e aí eu julgo, classifico, né? Então, assim, o entorno escolar, como um contexto histórico e social, ele é construído individual e coletivamente, e inclui o cotidiano e a cultura local e global. Em outras palavras, esquematicamente, ele é a relação dentro e fora, fora e dentro da escola, seja a dimensão humana ou mais ambiental. Essa etapa da pesquisa, que a gente também às vezes chama de pesquisa do entorno, mas é uma parte da pesquisa, né? Ela deve ter uma aprendizagem cultural, um posicionamento etnográfico, onde a gente não repita uma tendência que normalmente o ser humano tem de se colocar acima do outro que é diferente, né? Muitas vezes a gente, para reforçar a nossa identidade,
a gente julga o outro como pior, como ameaçador, como exótico, como o sujo, sei lá o que, para se reafirmar. Nesse sentido, pensando que as pessoas tendem a ver no outro o que são e projetar os seus valores, esse contato com o diferente é uma possibilidade de questionar a nossa forma de ser. E fazer um estranhamento tanto de si quanto do outro. E a partir daí procurar entender mais sobre essa profundidade e complexidade da experiência do ser humano no planeta. Né? Assim, mais que descobrir verdades da realidade, essa experiência precisa servir de aprendizagem, de escutar, de perceber o outro. Algumas questões, então, para a gente, já dada essa complexidade, né, dada essa nossa... E também o pequeno tempo que se vai lá nisso. A gente fez uma experiência, uma prática inicial de uma graduação. Então, mas não quer dizer que ela não seja significativa, mas também não deve ser prepotente, né, julgadora. Então aqui a gente propõe algumas questões para a gente se lembrar dessa experiência e tentar reconstituir um pouco para que ela nos seja útil agora nesse momento do estágio. Né? O que essas pessoas pensam do lugar em que vivem? O que será que elas pensam? Quais as formas de trabalho existentes? Como é o acesso à saúde, o saneamento básico? Como são as infraestruturas urbanas? Quais os locais de encontro das pessoas? Como se dá essas relações? Como conhecer as lideranças comunitárias? Né? O que existe de associação de bairros? Como é que são as relações espirituais, religiosas? Como é o acesso à educação formal, às mídias e tecnologias? Como são as possibilidades e dificuldades da comunidade? E como essas pessoas resolvem essas dificuldades? Assim, na prática docente, é importante a atitude de conhecer e aprender sobre o entorno escolar, para contribuir com um ambiente cooperativo. Essa interação, então, da escola com sua comunidade, com suas adjacências, com a sociedade, com as dimensões maiores. Né? Se a gente posicionar esse ambiente como cooperativo e não como um ambiente fechado ou exclusor, aí eu acho que se favorece a formação humana, o exercício da cidadania e as condições dignas de trabalho. Porque se a gente for ver a grande maioria da população, ela tem uma grande dificuldade sobre isso. Né? Nós vivemos num processo histórico que é exclusor, que é opressor, onde há dominação. Então essa ação educativa que a gente fala é de transformar as pessoas, de procurar qualificá-las para que elas melhorem essa situação. Né? A valorização da cultura das pessoas e das relações entre as gerações, em diversas idades, né? Porque é através dessas relações das gerações que existe a educação. Evita a adesão alienada, propiciando a participação consciente dos sujeitos nos processos sociais. Bom, essa então, a gente procurou falar um pouco sobre, dar um panorama sobre o eixo de pesquisa que vai nos ajudar adiante nos outros movimentos que estão por vir, que são necessários ao estágio. E a partir dessa semana vão vir o estudo das outras categorias articuladas. E então desejo a todos bons estudos e uma boa semana. Muito obrigado.